aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Amém. Vamos orar. Ó Senhor Deus, esta é a palavra que o Senhor tem para nós nesta manhã. E nós damos toda a liberdade ao Espírito Santo do Senhor a falar ao nosso coração, para que entendamos com clareza tudo o que o Senhor Deus já tem projetado para a nossa vida, e isso possa surtir em nós ações de graças ao Senhor, porque sabemos que a nossa fé não é em vão. Esse nosso exercício de buscar a face do Senhor constantemente, cotidianamente, tem um propósito, e um propósito lindo, maravilhoso. Por isso que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor dilate o nosso coração para as tuas verdades. E desde já agradecemos por tudo o que o Senhor há de falar. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém. Todo cristão, eu creio, irmãos, precisa entender claramente o objetivo da sua fé. E eu creio também que precisa entender qual é o sentido da sua permanência neste mundo, em função da missão que tem de cumprir e da condição na qual deve se encontrar e quando Jesus Cristo voltar. Sentido para a existência do cristianismo é a volta de Jesus. Se Jesus não voltar, a nossa fé vai. Se Jesus não voltar a esse mundo nos termos como ele promete, o cristianismo não será a única e verdadeira religião da humanidade, porque existem várias religiões, cada uma defendendo a sua tese, cada uma propondo experiências de ordem ou sobrenatural ou espiritual aos homens, e o que faria a fé cristã acima de todas as religiões? A volta de Jesus. E o apóstolo Pedro, então, preocupado com a igreja, no seu sentimento a respeito do que é o mais importante para a sua existência, ele está falando sobre o dia de Deus, o dia de Deus. Então, o dia de Deus aqui é descrito como um momento ambíguo, ou de mais de uma vertente. O dia de Deus, bom para alguns e ao mesmo tempo terrível para outros. Então, tem o seu lado glorioso e o seu lado tenebroso, o seu lado cataclismático para esta terra e para todo o universo, dramático, e o seu lado restaurador e glorioso. Então, como nós devemos lidar com essa descrição do apóstolo Pedro, essa disposição bíblica? Então, eu vejo aqui, em primeiro lugar, devemos aguardá-lo. Mas de que forma? Aguardando-o santificados. Nenhum crente vai esperar o dia de Deus à moda, me permitam aqui a expressão que alguns traduziram do francês para o português, à la vontade, né? Ou seja, de qualquer maneira, cristão verdadeiro está ansioso
e aguardando a vinda do dia de Deus, e a prova de que ele realmente está aguardando é que ele busca santificação. Ele cada vez mais vai se separando da ordem deste mundo, dos conceitos, dos padrões deste mundo. Sabemos discriminar pela nossa capacidade de discernimento o que é a vida santa da vida do ímpio. Sabemos reconhecer aquilo que o Senhor Deus Santíssimo requer de cada um de nós nessa jornada sobre a face da terra, e não mais como pessoas deste mundo, mas que vivem segundo os padrões da eternidade. Então estamos aguardando, mas estamos santificados, ou estamos nos santificando. É uma espera baseada em um condicionamento espiritual de santidade. Então a santidade é uma característica do cristão que realmente experimentou verdadeira, genuína salvação. E porque se refere a uma mudança de caráter e de comportamento. Eu separei alguns textos aqui para compartilhar com os irmãos, e o primeiro deles, para justificar esse nosso primeiro ponto, é Hebreus, no capítulo 10, versículo 14. A palavra de Deus aqui diz o seguinte, Hebreus 10, 14: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então, ser santificado é um processo progressivo, um processo dinâmico, que o Espírito Santo opera na nossa vida. E se é obra do Espírito Santo, não regride, só avança, só progride. E sim, progride ao longo da vida sobre a face da terra. É um não se admitir, retornando aos pecados do passado, e lutar a cada dia para buscar um temperamento gracioso, sereno e feliz para com as coisas de Deus. Então, meus irmãos, de que adianta a pessoa ser, por exemplo, legalista demais, cobrar a santidade e comportamento dos outros e, por exemplo, e ser impaciente, e ser boca suja, e ser gente belicosa, cobra a perfeição e santidade dos outros, mas nada cobra de si mesmo. Então, o dia de Deus será marcado por pessoas que cuidam de si mesmas e não cuidam da vida dos outros, que trata particularmente do seu processo de transformação. Aliás, a respeito da vida dos outros, o que a gente aprende à luz da própria palavra de Deus, dos próprios ensinamentos de Jesus é, em primeiro lugar, nós devemos ser exemplo. E ser exemplo é sempre você apontando o dedo para si mesmo, porque quem tem que ser exemplo é você. Está dando para entender? E em segundo lugar, no que diz respeito ao outro, intercedendo. E o que é interceder? É orar, pedindo a Deus pelo outro compaixão, misericórdia. Está dando para perceber? E em terceiro lugar, eu diria que é a exortação. Exortação diz respeito àquilo que você já domina, que você está plenamente consciente e convencido, você passa para o outro, de forma que o outro possa também ser edificado como você é edificado. Então, ser santificado, um grande desafio para aqueles que esperam o dia de Deus. O céu é para pessoas que se permitem o processo da santificação, para as pessoas que se permitem. Outro texto, Hebreus capítulo 12, versículo 14, Hebreus 12, 14, um texto bem conhecido na igreja, bem conhecido possivelmente de alguns irmãos aqui. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Então, se você não se preocupar com a sua, ou com uma transformação da mente e do coração, o dia de Deus não será coisa boa para você não, vai ser um dia terrível. Santificação. Então estamos aguardando o dia de Deus, e para que possamos ter uma boa experiência nesse dia, devemos zelar pelo processo de transformação da mente e do coração segundo o padrão do homem perfeito Jesus. Ele é o nosso referencial de caráter, de conduta, de postura. Santificação, como dizia João Calvino, é cada dia você se parecer mais com Jesus. Estamos então apressando a vinda de Deus. John MacArthur, no seu comentário bíblico, refere-se a essa expressão como desejar com grande entusiasmo. Apressar, para John MacArthur, é isso, é uma expectativa de que o que está para acontecer, que aconteça o mais rápido possível. É a oração que nós fazemos em meio à nossa campanha de missões estaduais. Ora vem, Senhor Jesus. O que é isso? É cada dia que o crente acorda, cada momento ele está dizendo: vem, Senhor, vem, eu estou preparado, eu estou te aguardando ansiosamente. Verdade é que isso é o ideal, porque muitas vezes nós estamos tão mergulhados nas nossas preocupações da vida e do cotidiano, que muitas vezes oramos pedindo proteção a Deus, pedindo sabedoria para lidar com os cuidados da vida, com os cuidados da vida. Mas possivelmente, quem sabe, a nossa oração seria de duas vertentes. Primeiro, pedindo a Deus, como já dizia o discipulador antigo, misericórdia, misericórdia, misericórdia. Todo o tempo pedindo misericórdia a Deus. Por quê? Porque em todo o tempo nós somos suscetíveis a cair, a estarmos vacilando. E em segundo lugar, pedindo: Senhor, volta logo, volta logo. Tanto quanto você pede misericórdia o tempo todo, você está clamando: volta logo, volta depressa, Senhor. Então, nós esperamos a vinda do dia de Deus ansiosamente. 1 Coríntios, no capítulo 16, versículo 22, o apóstolo Paulo usa uma expressão a respeito daquilo que ele vê, que acontece na igreja, e que de fato produz nele um sentimento de preocupação. 1 Coríntios, no capítulo 16, versículo 22, ele usa a expressão maranata, uma expressão grega que significa vem, Senhor. E ele está falando isso em meio a um contexto de igreja que é uma mistura de gente boa e gente ruim, e isso vai ser até o dia que o Senhor voltar. Então as pessoas ruins sempre estarão trazendo embaraços para a igreja. As pessoas ruins são aquelas pessoas que Jesus está apontando como joio. Se porventura o rebanho de Cristo é constituído de ovelhas, como ele diz, cordeirinhos, e se mais adiante ele vai falar sobre separação de bodes e ovelhas, então a igreja do Senhor ainda está misturada com bodes e ovelhas. E na medida em que o apóstolo Paulo vai descrevendo esta realidade, que é crua, que é verdadeira, então ele orienta a respeito de como devemos estar cuidando e mantendo a igreja de Deus, e usa a expressão maranata, ou seja, só a vinda de Jesus vai fazer mesmo separação do trigo e do joio, da ovelha e do bode. Só a vinda de Jesus vai erradicar totalmente todos os grandes desafios e problemas da igreja, só a vinda dele. Enquanto isso a gente está convivendo, Então, o apóstolo nos leva a curiosamente observar porque ele deseja ardentemente que o Senhor volte, porque ele está dizendo para que o anátema seja julgado.
O que é o anátema? Aquilo que é desprezível, aquilo que tem que ser retirado mesmo. O Velho Testamento vai fazer referência ao crisol. O que é o crisol? Crisol é aquele objeto que o ourives usa para purificar o ouro, em termos de alta temperatura. Tudo o que passar pelo crisol, né, que for imundo, será queimado, será removido. Tudo o que permanecer ali vai virar ouro puro. A ideia do crisol, então, pode ser associada a essa ideia de Pedro, quando ele está dizendo o seguinte: o mundo vai acabar em chamas, vai acabar no crisol de Deus. Tudo que é impuro tem que ser removido, tem que ser tirado, e apenas haverá de prevalecer aquilo que é de fato gratificante e que agrada o coração de Deus. Então eu aprendo aqui o seguinte: para os que se perdem, na década de 80, não, na década de 70 era mais comum esse medo tremendo de guerra atômica. Mas o mundo vivia um tempo difícil por conta de quê? Da Guerra Fria. Aquele tipo de embate político que existia entre a Rússia e os Estados Unidos. Lembra isso aqui? Isso daquela época? E você que é estudante de história, era um tempo terrível, porque a gente ficava esperando assim: amanhã ou depois alguém vai por aí. O que era muito comum era o botão vermelho, ou o telefone vermelho, né? Na hora em que, se porventura alguém apertasse o botão vermelho, aí começou a entrar. Já não era mais a preocupação com bomba atômica. O pessoal agora estava muito preocupado com a outra bomba, chamada de bomba de nêutrons. Já ouviram falar nisso aí? Bomba de nêutron. Se a bomba atômica destruir uma cidade, a bomba de nêutron destruiria um país inteiro. Aí mudou. Agora, no finalzinho da década de 70, já entrando na década de 80, começou a se noticiar entre as grandes potências a fabricação de bomba de hidrogênio. Essa que produziria uma fissura atômica tremenda, capaz de destruir o mundo todo, de uma vez só. Então, o que era muito comum era, entre os apocalípticos da época, esses que esperavam um dia de terror para toda a humanidade, era alguém que apertasse esse botão vermelho para explodir a bomba de nêutron. Mas muito bom também nessa época foram os grandes avivalistas que surgiram na história dizendo o seguinte: que o mundo vai acabar em fogo, vai acabar destruído, mas não vai ser pela bomba atômica, nem bomba de nêutron, nem bomba de hidrogênio. O mundo terminará em fogo porque Deus é quem intervirá e fará de acordo com tudo que ele propôs. Por quê? Fará isso porque precisa ver o dia de Deus. O dia de Deus, nesse sentido, virou uma consequência, né? Ou melhor, o dia de Deus, nesse sentido, virou uma causa. Tudo mais virou uma consequência. Vamos entender melhor esse negócio. Por que uma causa? Porque todas as coisas, desde a eternidade, foram criadas para o dia de Deus. Então Deus já tem tudo muito bem arquitetado. Todas as coisas já estão muito bem desenhadas na sua mente. O Eterno sabe exatamente tudo o que tem que acontecer e para caracterizar os seus propósitos eternos. Então, tudo mais precisa acontecer. Então, o senhor está dizendo, pastor, que não existirá guerra atômica? Sei lá, o que eu estou dizendo é que o que o apóstolo Pedro está dizendo é que o mundo vai ser destruído como um crisol, ou como o metal puro no crisol. Tudo que for impuro vai ser removido, tudo que for puro vai ser promovido a uma situação que para nós é gratificante. Isso é o que a Bíblia está falando. Então, é curioso aqui observar o apóstolo que está desejando ardentemente que o Senhor venha e julgue os anátemas. Tem que ser purificado, que seja purificado. Está vendo? Se porventura a destruição do mundo seria alguma coisa terrível, tanto pior não seria o dia de Deus? Por um outro lado,
É loucura para os homens, mas os cristãos estão pedindo o tempo todo o dia de Deus, que será dia de fogo, dia de juízo. Nós estamos pedindo isso. Então, curioso, e o apóstolo está dizendo: se alguém não ama ao Senhor, seja anátema, maranata. Ou seja, Senhor, vem logo, limpa e glorifica a tua igreja. É uma oração ousada, meu irmão, entretanto jamais será presunçosa ou leviana da nossa parte, ou arrogante para quem promove a paz e a real missão da igreja nesse mundo. Termo grego que o apóstolo aqui utiliza, spelontas, para traduzir apressados, usado por Pedro nesse texto, refere-se a uma tradição judaica de que os pecados dos homens é que atrasam a vinda do Messias. Os judeus tinham essa expectativa da vinda do Messias, mas aqueles mais piedosos entendiam: o Messias ainda não veio, porque a nação de Deus, a nação dos judeus, ainda está muito comprometida com o pecado. E como Pedro era judeu, então possivelmente alguns eruditos entendem que ele está nessa perspectiva, falando dessa forma. E eu penso que, estudando a ideia de que os nossos pecados devem ser rapidamente abandonados, pois o dia de Deus está cada vez mais próximo, e isso aí já até melhora a interpretação cristã, porque cada dia que passa, cada hora que passa, cada mês que passa, cada ano que passa, tanto mais próximo nós estamos de nos encontrarmos com o Salvador eterno. Então é uma advertência a uma acomodação aos vícios, a pecados acalentados no coração e nos hábitos. E por fim, meus irmãos, nós devemos estar preparados para o dia de Deus. Devemos estar santificados, devemos estar apressando este dia naquilo que nos diz respeito, mas devemos estar preparados. Então, essa expressão usada por Pedro, o dia de Deus, não tem o mesmo significado, por exemplo, de outra expressão que a gente vê no Novo Testamento, chamado o dia do Senhor. O dia do Senhor vai em uma direção, o dia de Deus é outra direção. Segundo os eruditos, o dia de Deus refere-se à eternidade. O dia de Deus é o dia de toda a eternidade. Antes desse dia, os céus se incendiarão, serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão, segundo o apóstolo Pedro. O dia do Senhor trata-se desde o dia no qual a igreja se reúne para adorar a Deus. Por exemplo, domingo é o dia do Senhor, não é assim que a gente entende? Então nós estamos no dia em que Deus está sendo cultuado, adorado, reconhecido pelo seu povo. Desde esse momento, o dia da igreja que se reúne, e também vai significar um momento específico de juízo, de trono branco. Esse é chamado também de o dia do Senhor, o dia da separação entre ímpios e justos, e de introdução de salvos na vida eterna e de condenados a serem lançados no lago de fogo. Isso acontece no dia do Senhor. Então a diferença entre o dia de Deus e o dia do Senhor é que o dia de Deus é o dia da eternidade. Esse dia nunca mais vai acabar. Você entrou nesse dia, nunca mais você vai sair. O dia do Senhor é mais pontual, ele é mais circunstancial. Então o dia de Deus é a causa de tudo aqui ter que ser destruído e substituído por uma nova ordem de criação, para a forma como estamos estabelecidos neste mundo. E considerando a grandeza do universo, parece até uma afirmação ingênua, ou uma afirmação absurda, porque onde na cabeça, por exemplo, dos astrônomos caberia a possibilidade de o universo todo ser destruído?
Dias eu estava observando um vídeo que saiu aí na internet falando da grandeza do universo. Começava a partir da contemplação da Terra, né? E a gente sabe que até dos planetas e dos menores que giram em torno do Sol. E então o vídeo era uma dinâmica assim muito rápida, mostrando primeiramente a grandeza da Terra, mas daqui a pouco a Terra ia ficando miudinha em relação ao sistema solar, e daqui a pouco muito menor ainda em relação a outros sistemas. E quando ali a proposta do vídeo era pegar essa ideia de universo inteiro, o que significou a Terra como um grão de areia em todo o universo. E aí vem a palavra de Deus e diz o seguinte: todo o universo vai pegar fogo, vai ser destruído. Como é que pode? Então, em princípio, para a mente de alguns estudiosos do universo, seria uma ingenuidade da parte dos cristãos. Bem, algumas coisas precisam ser tratadas aqui. Primeiro, a ideia de Deus já hoje é concebida como aceitável no meio científico. Ou seja, nada que existe por acaso. Para ter a organização cósmica e a organização de todas as coisas, só uma mente superior para projetar e manter. Então existe um Deus. Nós cremos que Jesus realmente existiu nesta terra, porque tudo comprova de que ele foi homem, habitou entre nós, morreu morte de cruz e ressuscitou dentre os mortos. Há até alguns livros jurídicos que vão fazer exatamente referência a isso, de prova de que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E se ressuscitou, também a ascensão aos céus é possível ou é passível de comprovação. E o mesmo Jesus que veio a esse mundo, morreu, ressuscitou e foi aos céus, subiu dizendo: vou voltar. Então, independente do tamanho do universo, nós estamos diante de verdades que foram declaradas e experimentadas pela humanidade. E isso para nós é suficiente, porque o que não se pode refutar, verdade absoluta se mantém. Então, o texto bíblico está dizendo que tudo vai virar fogo. Certa ocasião eu estava precisando fazer alguns estudos sobre essa área, e o que ficou assim para mim bastante interessante é a necessidade dessa intervenção de Deus. Por quê? Porque todos os céus estão maculados a partir daquele que caiu desta região e não caiu da terra. Também a ideia de inferno não é para seres humanos, mas a ideia de criação de inferno é para o diabo e os seus anjos, e eles não pecaram nesse ambiente da terra, pecaram em algum outro ambiente. E o comentarista, que era do livro de Apocalipse, dizia o seguinte: essa estrela que caiu do céu arrebatou consigo boa parte dos seres celestiais, e eles serão julgados nesse ambiente, não é o mesmo ambiente o nosso. Então, se serão julgados fora do ambiente da terra. Por isso há a necessidade de novos céus e nova terra. Por quê? Porque até os céus, esse ambiente espiritual já está contaminado e precisa ser restaurado totalmente. E eu achei esse comentário bastante necessário, bastante importante para uma melhor compreensão. Então, meus amados irmãos, o dia de Deus é a causa de tudo aqui ter que ser destruído e substituído por uma ordem nova em toda a criação de Deus. E até muitos crentes que se entendem muito bem esclarecidos possuem certa dificuldade em acreditar na possibilidade de um fim para todas as coisas, um fim para esta terra, para este mundo, nos termos da narrativa bíblica. Então, meus irmãos, seja como for, a verdade é que nesse mundo nenhum de nós viverá para a semente. Um dia nós vamos ter que experimentar o dia de Deus na nossa vida. E quando nós passarmos dela, então certamente a realidade de uma outra dimensão de existir
nós vamos experimentar. Por outro lado, tudo no entorno do Evangelho, de todas as afirmações bíblicas, nos impõe fé. E a nossa fé precisa ser inabalável. Ou cremos na Bíblia integralmente, ou não cremos. Quem haveria de correr o risco de rasgar um tio sequer, ou uma vírgula das Escrituras Sagradas? Nas últimas palavras do próprio livro de Apocalipse, está dizendo a respeito disso: maldito seja aquele que remover um tio de todas as profecias que estão aqui listadas. Então, ou cremos na Bíblia como ela se apresenta, ou não cremos. Principalmente em tempos onde a questão da hermenêutica bíblica é tratada com certa dúvida. A Bíblia é um livro que foi constituído por experiências humanas que precisa de uma nova roupagem hermenêutica a fim de que ela seja aplicada ao nosso tempo, às necessidades e à cultura do homem moderno. Independente dessas novas teorias, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. E o que ela fala a respeito do nosso destino, se somos cristãos realmente, nós recebemos de Gênesis a Apocalipse, desde o novo princípio até o amém do fim. Então, mais importante é que cremos que existe um único e verdadeiro Deus vivo e todo-poderoso. Cremos em Jesus Cristo, que veio a esse mundo como Messias prometido e foi crucificado pelos nossos pecados, mas ressuscitou dentre os mortos, e cremos que Ele voltará para julgar o mundo. Nós somos então aqui alertados a buscarmos uma vida de santidade, de pureza. Somos encorajados a pregarmos o Evangelho e a nos prepararmos para a volta de Cristo. Nós somos ensinados a respeito de uma vida eterna, de um céu como a nossa habitação permanente e maravilhosa. Então esse é o sentido do cristianismo para a nossa fé. O dia de Deus, portanto, para nós é patente. O dia de Deus para o cristão é uma expectativa maravilhosa, e nós esperamos com grande fé, com muito ardor. Concluindo, meus irmãos, a nossa motivação em continuarmos sendo cristãos e jamais abandonarmos a nossa fé é a promessa de que esperamos novos céus e nova terra, nas quais habita a justiça, conforme aqui o apóstolo Pedro está nos dizendo. Então, quem reconhece que esta terra está irremediavelmente amaldiçoada e condenada a ir de mal a pior por causa da corrupção, da depravação total, somente lhe resta a fé de que Deus fará algo extraordinário. Então devemos crer nas promessas da Bíblia, porque o poder de Deus tem confirmado a nossa própria, ou em nossa própria vida, uma transformação maravilhosa e extraordinária. Por que nós esperamos assim desse jeito? Porque nós temos tido experiências diárias, genuínas, verdadeiras e poderosas com Deus. Que crente não tem experiência com Deus a cada dia? Conseguem perceber? Então, se porventura estamos experimentando o poder, a presença constante de Deus, que tem agido na nossa mente, no nosso coração, nas nossas experiências cotidianas, tudo o mais é passível de crédito, porque já temos comprovado a sua realidade, seu grande poder e aquilo que Ele tem revelado e realizado em nós. Devemos crer nas promessas bíblicas e vamos servir a todo o propósito do Senhor nesta confiança e com grande alegria e expectativa. Portanto, meus irmãos, o dia é de Deus. Esperamos e ansiosamente, porque sabemos o que estamos esperando. O dia de Deus
será exatamente tudo o que justifica o sentido da nossa existência neste mundo. Estou me preparando para o dia de Deus, porque eu sei o que isso significa para a minha vida. A igreja de Deus está se preparando para o dia